Parte 14 então, pessoal. Estratégias de combustão. Oi, mas não é estratégia de injeção? Está mais ou menos associado. O que a gente vai ver aqui? Como a combustão se comporta em função de outros parâmetros, além das múltiplas injeções ou do avanço, né? A gente vai dar uma olhada na temperatura do ar, vai dar, se eu mexer no meu NOx, para mais ou para menos, como fica o consumo, como fica o material particulado, qual a curva que acontece, quais os valores, né? Como fica isso aí? Então essa é a ideia aqui. E foi a partir dessas estratégias de combustão, por exemplo, o uso do EGR, o uso do intercooler, o uso de pressão de injeção, que eles começaram a recentrar a formação de poluentes dos motores para atender a legislação de emissões, né? Então, revisando lá a legislação, né? Desde a década de 90, ó, muitas tecnologias têm vindo, década de 90. Então, são 90, 30 anos já de trabalho, né? Então, o que o pessoal focava muito? Revisando HC, CO, NOx ou particulado. A gente vai sempre falar disso aí, repetir, regravar, juntar, linkar, fazer sobreposição, que é para o final do curso, esse bombardeio de informações, ele sendo uma história. Desde o começo com o Rudolf, do cetano, do biodiesel, do EGR, do SR, do pós-tratamento, da múltipla injeção, do oxidar, do reduzir, que você tenha uma história na cabeça, fresquinha, né? Então a informação é muito densa, ok? Então, no América do Norte e Japão, anos 70 já tinha coisa, né? Os Estados Unidos tinham muito foco em NOx, muito foco. E depois eles vieram para o material particulado, né? No Brasil, né, fase CONAMA P2, que foi a chegada do Euro 0, né? Foi de 94 a 95. Aqui já trazia limites de NOx, HC, particulado e CO, ok? Nessa parte aqui os motores mecânicos ainda supriam com boa confiabilidade e o limite de emissões. E daí, né? O controle do óxido de nitrogênio. Lembra, pessoal? NOx, pressão, temperatura de nitrogênio forma o NOx. NOx é NO mais NO2. Eu formo 85% mais ou menos de NO e 15% de NO2, ok? Então, se eu brincar, primeira coisa que o pessoal começou a fazer nos motores, quando tinha que baixar óxido de nitrogênio, foi trabalhar no avanço. Aqui, ó. Avanço da injeção. Então, 2, 4, 6, 8, 10, antes do ponto morto superior. Plena carga, motor de caminhão, 8 e 10 são valores que eu encontro, né? Encontro motor Euro 5 com 4 graus de avanço de injeção, caramba, pode ser, mas o consumo é alto, a não ser que ele tenha uma pressão de injeção extremamente elevada, que coloque uma quantidade de combustível totalmente muito rápido, mais difícil. Então o pessoal trabalha com avanço um pouco maior. E tem mais avanço por quê? Para aumentar a pressão de combustão. Para o quê? Aumentar a eficiência. Para baixar o quê? Consumo. Então, quando eu vejo, né, a relação do óxido de nitrogênio com o meu avanço, eu vejo que quando eu vou diminuindo o avanço, a pressão de combustão cai. Cai a temperatura, cai o NOx. Ok? Então esse foi o primeiro parâmetro. Só que lembra da gangorra? Se eu baixar o NOx, quem sobe? O material particulado. Então tem limite para eu tirar o avanço. Tem limite. Ah, mas é só em plena carga que vale? Não, vale em todas as faixas de rotação e carga do meu motor. Para cada par torque e rotação, eu tenho um valor de avanço bom. Ok? E depois veio quem? Qualidade do ar. Intercooler.
turbo cooler, enfim. O que ele mostra aqui? Olha só. NOx, grama por HP hora, multiplica por divide por 0,75 que tu vai ter em grama por quilowatt-hora, né? E tenho aqui o avanço, olha só, 10, 12, 14, 16, 18, ou seja, quanto mais avanço ele entrega para o meu motor, maior é a formação de NOx, né? Olha só a temperatura do ar entrando, ó, 93 graus o ar entrando no meu motor. Caramba, hoje em dia os motores estão com 93 graus na entrada do motor? Não. Quanto eles estão? Aqui. Então, vamos comparar o laranja com o cinza. Por exemplo, meu motor tem 14 graus de avanço em plena carga. Se eu tiver o ar entrando 93, ó, eu venho a 6 gramas por HP hora. Ao passo que se eu baixar a temperatura do ar de entrada, um ar de mais qualidade, só com isso eu já caio para, né, um valor de 5 e pouco. Então já é uma redução considerável do meu NOx, ok? Então, por quê? Se o meu ar está quente e eu vou começar a comprimir, a temperatura final desse ar comprimido, né, ela é bem maior do que se meu ar fosse começar a entrar com temperatura mais baixa. A temperatura máxima também ia baixar. Se a temperatura baixa, baixa a formação de NOx. Porque o NOx é o quê? Temperatura com nitrogênio, lembra? E o oxigênio, né? Daí eles ficam reativos. Então, quando acontece isso, pelo meu próprio intercooler, ele em si aumenta a densidade de oxigênio, porque está mais frio, aumenta a capacidade de gerar torque, diminui a temperatura do compressão do ar em final de compressão, diminui NOx. Então, tudo que é motor emissionado, hoje, maioria possui intercooler. Tem intercooler mais eficiente, menos, depende do produto, depende da aplicação, depende da necessidade, do tipo de equipamento. Mas a grande maioria já sim precisa de um intercooler de alta eficiência. Ok? Vamos voltar aqui. Avanço inox, né? Temperatura do intercooler inox. Certo? Vamos desenhar lá para ver. Então tem aqui a posição do virabrequim. Tem aqui pressão de combustão. Deixa eu desenhar também. O NOx, está lá, ponto morto superior, né? Está aqui, por exemplo, 5, 10, 15. Isso aqui é o meu avanço, ok? Ui, o 10 ficou feio, hein? O 10 ficou feio. Então tá. Se eu estou com o caso do meu motor com 15 graus de avanço, né, a minha curva vem aqui, já vem para cá, né? Tem aqui meu avanço, ó, de 15, né? Por exemplo, vem aqui a 200 bar. Tudo hipotético, estou tirando da cabeça aqui. Aí agora eu mudei de 15, trouxe para 5, né? Então para 5, provavelmente a minha curva vai ser assim, né? Então essa minha pressão vai para, por exemplo, 190 bar. A pressão caiu, então a temperatura 190 bar é menor que a temperatura 200 bar. Então, o NOx aqui cai. Porém, como a pressão de combustão caiu, quem aumenta é o Brake Specific Fuel Consumption. Aumenta o consumo, né? E quem aumenta também?
material particulado. Então, o pessoal tem um certo limite de diminuir NOx via avanço, porque ele bebe muito e fuma muito, né? Então, eu tenho aí certos limites, né? Então, o que o pessoal fez então para compensar? Vou colocar o intercooler, né? Se eu colocar o intercooler, a minha temperatura do ar bem mais baixa, eu posso, por exemplo, em vez de vir aqui do 15, que aqui era o 1, 2, então eu vou aqui para o terceiro step, vou para o 10 aqui então. Opa, eu posso vir então um avanço do 10 e trazer de volta uma pressão de combustão mais alta e eu vou fazer a isonox, porque a temperatura do ar inicial baixou. Então, eu tenho aqui no azul, no caso do 10 graus de avanço, o melhor custo-benefício, né? Então, o meu NOx de 10 graus de avanço vai ser igual ao NOx para 5 graus de avanço. Mas o consumo de 10 é menor do que o consumo de 5. Então, aqui eu ganhei no consumo, melhorei a eficiência pela qualidade do ar. Então, essa estratégia de brincar de avanço, né, mais ou menos, para trabalhar NOx, né, via a minha curva de pressão de combustão. Ok? E na sequência aqui ele mostra bem isso, ó. Quando eu vou deixando a minha combustão mais agressiva via avanço, eu vou colocando mais avanço, vou aumentando a pressão de combustão e por consequente a temperatura, o consumo, olha lá, BSFC cai, né? Então eu tenho valores que vão se alinhando. Vou melhorando a combustão, vou deixando mais agressiva, mais pressão, mais temperatura, o consumo vai caindo, ok? Então, o pessoal não poderia mais reduzir, por exemplo, o NOx de 10 e 7 gramas de BHP, isso aqui dá uns 8 gramas por quilowatt-hora, né? Para 4,5, porque o pênalti ia ser de 6%. Eu não posso fazer só via avanço, né? Aqui. 6% de consumo é algo assim gigantesco, não tem empresa que aguente, né? Então o pessoal começou a trabalhar outros fatores, por exemplo, o intercooler e, por exemplo, também pressão de injeção. Tá lá, pressão. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui 700 bar de pressão, eu tenho aqui 1000 bar de pressão de injeção. Quem está aqui? Indicated Specific Fuel Consumption, consumo indicado, ou seja, lá na minha câmara de combustão, ou seja, isso aqui era um motor de pesquisa. Então, quando o cara aumenta a pressão de injeção, a quantidade de combustível injetada condensa, eu centro melhor a curva de pressão de combustão, baixa consumo, né? Tu vê, NOx 2, 3, 4. Hoje um motor Euro 5, saída do motor, está entre 8 e 10 gramas por quilowatt-hora. Esse é o maior de grandeza, então eles estão aqui, ó, né? E a pressão de injeção? Está em 1.800 bar, 2.000. Então esse consumo específico aqui dos motores atuais está na faixa dos 190 gramas por quilowatt-hora, 185 gramas por quilowatt-hora. Então está bem mais baixo, né? Isso aqui é um exemplo de um motor um pouco mais antigo, porém ele ilustra bem o efeito que a pressão de injeção tem no consumo de combustível em função do NOx, né? Ok? Então quando o cara aumenta, por exemplo, a pressão de injeção, dá para usar até o mesmo gráfico aqui, né? Aqui eu estava com 700 bar, aqui eu estava com 1000 bar. Eu aumento a minha pressão de combustão, ok? Quando eu aumento a minha pressão de combustão, aumenta a eficiência, baixa consumo. Isso dá para mais ou menos pensar igual.